Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Bom dia para quem está vendo a gente pela live. Então, todo mundo já viu aí, né, que mudou a temperatura. Eu não sei na tua casa, aqui no estúdio, enfim, Diego, mas lá na minha casa já tá cheio de mosquito, tá? É mosquito, é pernilongo, é borrachudo. E a gente sabe que ainda nessa época do ano, né, Diego, a gente tem uma outra complicação, que é a tal da dengue, que é o Aedes aegypti. E o Aedes aegypti, ele também é responsável por carregar um outro vírus, que é o Zika. E a gente sabe que o Zika, né, a dengue já traz um monte de problemas, mas o Zika, as gestantes ainda precisam ter um cuidado muito mais especial. Porque as gestantes que forem picadas com Zika, elas podem ter alguma intercorrência no futuro com os bebês, né? Então, eles podem, ter algum distúrbio neurológico, né? Algum problema cerebral, microcefalia, enfim. Então, todo cuidado é pouco. E aí, eu me perguntei assim, quando você vai comprar um repelente, Diego, qual que você compra? Você compra aquele que tem o cheirinho melhor, aquele que é mais fácil de passar, porque é em spray ou é aerosol, ou você compra aquele que é mais barato? O que você compra? Né? E além disso, em quem você vai usar esse repelente? Você vai usar numa criança, você vai usar no idoso, você vai se passar, você é gestante. Então, que nem eu digo sempre, Diego, a gente não precisa entender de tudo na vida, sabe? Mas a gente precisa pelo menos saber algumas coisas, certo? Então, assim, no Brasil, morrem esse ano, tá? Tiveram já 600 mil vítimas de dengue só nesse ano, sendo que 350 pessoas morreram, né? Aí, então, assim, qual que é o melhor repelente? Qual que é o maior tempo de duração desse repelente? Quantas vezes eu posso aplicar ele por dia? Qual que é o melhor para aplicar em criança? Posso comprar repelente com filtro solar? Então, tem muita dúvida no meio disso. Então, hoje a gente vai esclarecer um pouquinho essas dúvidas e vai explicar para o pessoal, deixar algumas coisas mais claras para na hora de comprar o pessoal saber o que vai escolher. Que bacana. Fer, para o melhor entendimento, o que é o repelente? Explica aí para a gente, já que você fez aqui essa abertura aqui do nosso programa. Certo. Então, o repelente, Diego, ele funciona como uma barreira para espantar os insetos, tá? A gente está falando aqui de produto tópico, aquele que vai ser aplicado na pele, tá? Indiferente se ele for em spray ou aerosol ou em creme. Tá? Hoje tem 3 tipos de repelentes sintéticos no mercado, tá? O DEET, que é o mais comum, o IR3535 e a icaridina, tá? Eles são capazes, então, de afastar os insetos mais comuns que transmitem doenças para o ser humano, tá? O que muda em cada um deles? O princípio ativo e o tempo de duração. O DEET é o ativo que ele é mais encontrado por aí. Se você for ver, você vai no mercado, ele está escrito lá, repelente com DEET. Se você vai na farmácia, você pega repelente com DEET. Então, o que é o DEET? O DEET, ele é liberado pela Anvisa, ele pode ser usado em crianças, em gestantes, em idosos, só que tem que cuidar, tá? Porque o ideal seria que ele fosse usado numa faixa inferior a 10%. E o problema é que a gente, quando vai comprar, a gente não sabe quanto por cento que tem de DEET nesse produto. Dificilmente aparece lá no rótulo. Ele diz repelente com DEET, mas ele não te diz quanto por cento. Então, é o mais comum, tá? É o que tem maior duração, tá? Maior poder de ação, tá? E ele pode ser aplicado também em crianças acima de 2 anos. Depois do DEET, tá, tem a icaridina. A icaridina, ela é derivada de uma pimenta, tá? Segundo alguns estudos, ela é mais eficaz até que o DEET, 1 ou 2 vezes mais eficaz e mais eficaz contra a dengue, tá? A vantagem também da icaridina é que ela dura até cerca de 10 horas. E isso é bom, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente passa um repelente, principalmente nas crianças, e pensa, daqui a pouco eu vou aplicar de novo, mas quando tu vê, passou 2, 3 horas e você não aplicou. Então, é bom comprar um produto seguro que dure bastante? Sim. Mas o que a gente tem que saber? Que quanto mais tempo dura, mais tóxico pode ser.
Então, aí a gente já sabe que esses 2 aí são bons, duram bastante, mas qual que teria que ser a melhor escolha? Aquele que dura menos tempo, tá? Então, entre esses 2, ainda aparece um que é o IR3535, tá? Ele também é sintético, mas ele tem um bom perfil de segurança e é o mais recomendado para grávidas, crianças, idosos e gestantes, tá? Grávidas e gestantes, mesma coisa, tá? Ele tem uma eficácia semelhante ao DET e à icaridina, porque ele é tão bom quanto, mas ele é menos tóxico, tá? Só que a ação dele é menor. É uma ação de 4 horas. Então, aí o que acontece? É melhor comprar aquele que dura mais ou é melhor comprar aquele que é mais seguro? Certo? Então, aí a gente tem essa situação. Aí as pessoas me perguntam assim, mas tem a citronela e o cravo, que também são bons repelentes. Então, quero dizer para vocês assim, ó, tanto o cravo como a citronela são óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são produtos muito concentrados. Para você ter noção, uma gota de óleo essencial pode carregar até 30 gramas da planta. É muito concentrado. E o que acontece? Se ele não for muito diluído, você pode aplicar na pele e você pode ter um problema de hipersensibilidade, um problema de alergia, uma dermatite de contato. Então, o que acontece? Eu prefiro deixar a citronela e o cravo para aplicar no ambiente e nas bancadas e nunca na pele, tá? Porque por causa da toxicidade, por causa do excesso de concentração do óleo essencial. E às vezes a gente não dilui o que chega e depois a gente pode ter algum problema de pele, tá? Outra coisa, óleo essencial com sol não combina, tá? A chance de ter uma hipersensibilidade, ela é muito grande. Porque os óleos essenciais, eles são voláteis, tá? Então, daqui a pouco, melhor evitar, tá? Mas eu quero usar óleo essencial de citronela no meu bebê. Como que eu vou fazer? Vai usar 2 gotinhas de óleo essencial de citronela para 100 gramas de creme. É um monte. Tem efetividade? Não dá pra gente saber. E outra, Diego, os óleos, a citronela, por exemplo, e o cravo, a efetividade deles é um período de 1 hora. Então, por exemplo, você vai com as crianças para o sítio ou no meio do mato lá, comer um churrasco, ou na piscina, ou tá em casa, vai passar uma citronela. Quando você olha no relógio, já passou 2, 3 horas, já passou a eficiência do repelente. E se a gente tem foco de dengue e de zika, Deus o livre, eu acho assim, ó, não podemos dar chance para azar. Então, vamos comprar uma coisa boa para nossas crianças, para as nossas gestantes, para os nossos idosos e para nós também, porque a gente merece. Bom, Fer, já que você exemplificou muito bem, a grande dúvida quando a gente compra ou acerta no repelente é a aplicação, como aplicar corretamente esse repelente. Então tá, então aí tem uma lista de informações. Começando, repelente deve ser aplicado no máximo 3 vezes ao dia. Mais do que isso, a chance de toxicidade é muito grande, tá? Então, assim, ó, cuidado, no máximo 3 vezes ao dia, tá? Outra questão, é importante, no meu ponto de vista, os mais seguros são os repelentes em loção. Por quê? Porque quando você aplica o creminho, você tem noção, você consegue mensurar onde que você está aplicando, tá? Então, por exemplo, assim, ó, nunca aplicar nas mãos. E nunca, porque as mãos, elas podem levar para a boca e para os olhos. Então, tem que ter esse cuidado com as crianças. Outra questão, não deixem as crianças se aplicarem elas mesmas os repelentes. Os pais aplicam nas crianças, tá? E cuidar o contato com as mãos. Se tiver contato com a mão, lavar bem a mão com água e sabão, para evitar que leve a mão na boca e nos olhos. Por que não o spray? Porque o spray você está passando aqui no peitinho da criança ou no teu peito mesmo, quando você vê, foi no olho. E daí? Tem que ir lá, lavar com água e sabão, o olho pode ficar vermelho. A questão dos sprays. Mas spray é mais fácil, meu filho não para quieto. O spray é o seguinte, para a gente fazer um produto spray jato seco, a gente precisa ter na composição um ativo chamado ftalato. O ftalato também está presente em outros sprays. Está presente no spray de cabelo,
no fixador de cabelo, está presente no fixador de unha, está presente nos protetores em spray. Por que a gente evita? Porque tem alguns estudos dos fitalatos que eles podem desenvolver um potencial estrogênico na pessoa. Então, por exemplo, podem, não significa que vai, tá? Então, quando a gente fala podem, não é para dizer que não vai usar nunca. De vez em quando pode usar, o que não pode fazer é sempre. Então, por exemplo, uma mãezinha que está esperando um bebê do sexo masculino, é importante não ter contatos com hormônios femininos. Então, evita, né? Então, passa um repelente em spray, mas que não seja um spray aerosol, tá? Então, o aerosol tem que ter cuidado, tá? Principalmente nos desodorantes, nos secativos de unha, de esmalte e nos fixadores de cabelo, tá? Se tu é gestante, aí dá um tempo, vou fazer a unha só uma vez por semana, de vez em quando não tem problema. O problema é quando se torna rotina, tá? Então, assim, os cremes, as loções são mais seguras. Outra questão, reaplicar o produto conforme o tempo de exposição. Como a gente falou, a grande maioria só pode ser usado 3 vezes por dia, tá? Evitar usar o repelente em áreas que estejam cobertas por roupa. Repelente é para aplicar aonde o corpo fica exposto, nunca embaixo da roupa, porque isso pode gerar uma toxicidade. Outra coisa, passou repelente no bebê, sempre depois recolher a criança e dar um banho com água e sabão e tirar o repelente. Evitar de botar a criança a dormir com o repelente, para que esse repelente não fique nas roupas de cama e daqui a pouco a criança vai ficar sentindo aquele cheiro, fica muito em contato com as mucosas e pode aumentar essa toxicidade, tá? Outra questão, não aplicar o repelente em cortes, feridas, em pele irritada, tá? Aí as mãezinhas perguntam, mas não dá para fazer um repelente com protetor solar que é mais prático para aplicar? Infelizmente não. Você primeiro tem que aplicar o protetor solar, esperar 20 a 40 minutos para depois aplicar o repelente, tá? Porque se for ao contrário, o protetor solar pode perder a efetividade, tá? Então sempre nessa sequência. Primeiro o repelente, aguarda 20 a 30 minutos e depois protetor solar. Tá? Tem outras situações, tá, Diego? Que a gente pode se prevenir sem repelente. Que é fazer uso de mosquiteiro, usar telas nas janelas das nossas casas, usar o ar-condicionado, que um ambiente mais fresquinho dificulta a proliferação de insetos também. E nas crianças, mais bebezinhos, né? Usar, claro, que roupas que protegem, mais compridas, mais claras, né? Usar uma blusinha de manga curta, usar uma calça, que tudo isso protege, né? Mais levezinho, mas protege, tá? Lembrando sempre que teve aí algumas situações que a gente viu que teve uns focos aí de chikungunya, de zika, de dengue, gestante, cuidado redobrado. E um repelente seguro é esse aí que a gente manipula lá na farmácia, que é o IR3535, tá? Que é bem seguro, você pode usar, que tá tranquilo. Fer, outra pergunta e outro questionamento, ao ouvinte aqui perguntando quanto à água da piscina. Tem que tratar no inverno e verão por conta do mosquito, já que muita gente agora tem a chácara, tem o sítio, tem atrás aí da propriedade de uma piscina. Então, né, Diego, a piscina é uma comodidade, é um conforto, é um prazer você ter piscina em casa. Mas eu vejo isso muito. As pessoas colocam a piscina em casa e não conseguem estabelecer uma rotina de limpeza da piscina. Eu vou te dizer uma coisa. Você sabia que quem coloca os ovos da dengue é a fêmea do mosquito? E ela é exigente. Ela quer um lugar que tenha água limpa. E aí o que acontece? Às vezes, na piscina, a água está limpa e o pessoal limpa, não tem aquela rotina de limpar sempre, principalmente no inverno, né? O pessoal às vezes deixa a piscina coberta com a lona, não limpa a piscina do inverno, não coloca o cloro que tem que colocar. Gente, isso aí é um baita criador para mosquito. Se a gente sabe que um mosquito, ele se processa ali numa tampinha
de garrafa de água limpa, uma tampinha de Coca-Cola que tenha água. Dá para nascer um mosquito, vocês imaginem numa piscina. Então, assim, ó, quem tem piscina em casa, pessoal, cuidado redobrado, limpem a piscina, coloquem cloro na água, porque além de você estar fazendo bem para a sua família, você também colabora com o bem-estar da vizinhança. Certo? Então, assim, ó, a gente não dá bola, né, Diego? A gente pensa, mas a minha casa tá limpa, mas tá tudo bem. Olha, por exemplo, ontem deu aquela pancadinha de chuva. Então, hoje é importante todo mundo, depois do almoço, dar uma volta na casa para ver se não ficou lá um potinho de flor, aí andou mudando uma flor, esqueceu o potinho lá, virado para cima, se não tá cheio de água, gente, porque assim, ó, a dengue é uma doença grave. Então, se a gente não fizer a nossa parte, não adianta se usar um monte de repelente e a gente não cuidar do ambiente que a gente vive. Então, a dengue, que daqui a pouco é zika. A gente teve aí a pandemia da Covid e a gente viu que foi um caos para todo mundo. No caso da dengue, a gente pode fazer a nossa parte. Então, vamos cuidar, pessoal, para a gente ter um verão mais tranquilo, para a gente não instalar aí uma nova epidemia aí de mosquito, para a gente passar bem, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos familiares passar bem. Vamos fazer a nossa parte, que a gente com certeza vai ter um verão muito bom e aí sem doença. Fer, e para quem ficou com alguma dúvida, pergunta, quer falar pessoalmente ou procurar por vocês, como é que faz? Sim, sempre ficam dúvidas, né, Diego? Então, assim, ó, a gente tem os canais de comunicação, o WhatsApp, ou então o canal do YouTube. Se você quer ver de novo esse programa ou mandar para alguém, vai lá na Naturativa RS no YouTube, ou então chama a gente nos nossos números de WhatsApp 54-3344-3000 ou 54-99921-3290 para saber mais. A gente tem esse tipo de repelente, é um tipo de repelente que eu priorizo lá na farmácia, porque eu acho assim, ó, não é qualquer coisa que a gente pode usar e nem passar nos nossos filhos, a gente tem que ter responsabilidade. Mas o cheirinho é bom. Peraí, mas é só isso que eu estou proporcionando para o meu filho, um cheirinho bom? E a questão da toxicidade? Quem é que vai responder? Então, assim, ó, quando a gente tem uma situação que tem uma gestante em casa, tem que ter um cuidado especial, um cuidado redobrado, tá? A gente está localizado aqui em Tapejara em 2 endereços. Na Júlio de Castilhos, 1342, pertinho aqui do hospital. E lá na Saúde Center Clínica, lembrando que a gente tem a loja online também, www.naturativaRS.com.br. Entregamos para todo o Brasil e também temos a farmácia de manipulação, Diego. Se alguém precisar de algum produto manipulado, homeopatia, dermatologia, fitoterapia, ou caso de alguma orientação médica também, a gente atende essas receitas. Semana que vem, Diego, eu não vou estar por aqui, mas eu vou mandar um áudio sobre proteção solar, principalmente em crianças, que se pede muito. Vamos falar aí a semana que vem, quinta-feira.